Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler o texto aí. Todos os homens estão debaixo do pecado. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há venenos de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Hoje, praticamente, eu vou falar apenas aí dos dois primeiros versículos, versículo 9 e versículo 10, onde Paulo diz no verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Até aí. Você se lembra que nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos, e há alguns domingos eu preguei aqui sobre Romanos capítulo 3, versículo 1, aonde Paulo ele está tratando algumas objeções que poderiam ser levantadas dentro da igreja. E Paulo, então, ele levanta a primeira objeção, é a seguinte: qual a vantagem, então, de ser judeu? Será se há alguma vantagem? Há alguma utilidade à circuncisão? E aí Paulo diz, sim, em muitas, os judeus eles têm muita vantagem, e a primeira delas, ou seja, a especial, é que Deus se revelou a eles por meio de sua santa e poderosa palavra. E o interessante é que agora, no versículo 9 do mesmo capítulo, Paulo parece que se esqueceu do que ele havia dito no versículo 1. Porque Paulo diz, olha, então, e aí? Nós somos superiores a eles? Nós somos superiores aos gentios? Claro que não, de modo nenhum. E aí ele diz, já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E eu vou explicar isso ao longo aqui da pregação. O tema da minha mensagem hoje é, não há um justo. A carta de Paulo aos Romanos, como os irmãos podem já perceber, ela tem como tema a justificação pela fé. E você precisa ter fome da palavra de Deus. Você precisa desejar conhecer a Deus. E o único meio pelo qual você pode conhecer a Deus é por meio das Sagradas Escrituras. Não há outro caminho de nós conhecermos, pelo qual nós possamos conhecer a Deus, se não for por meio da sua palavra. Então você precisa desejar conhecer a Deus de verdade. Conhecê-lo por meio de sua palavra. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Hoje, muitos pastores, eles só pregam sobre bênção, prosperidade, consolo momentâneo, e autoajuda. É uma mensagem que nós não podemos defini-la como pregação do Evangelho. É apenas uma mensagem de autoajuda, que é o que muitas pessoas querem ouvir. Muitos querem um consolo rápido, um consolo momentâneo. Porque, meu irmão, você só poderá obter consolo e refrigério para a sua alma somente por meio da verdade, por meio das Sagradas Escrituras, se prostrando diante do Senhor. E então muitos líderes só pregam sobre isso, só falam sobre isso. Como você obter êxito, sucesso em sua vida hoje. E muitas pessoas saem de seus lares apenas com este objetivo. De como ser um sucesso aos olhos deste mundo. Como adquirir bens, propriedades, obter riquezas nesta vida. Mas a maior bênção do cristianismo
Não é aquilo que Deus pode te dar, ou aquilo que Deus vai te dar, mas a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Essa é a maior bênção que nós poderíamos receber e que Deus nos deu. Então você precisa compreender que você é pecador. Eu preciso compreender a cada dia, à luz da Escritura, que eu sou um pecador. E se nós reconhecemos que somos pecadores, automaticamente iremos perceber que nós necessitamos nos agarrar a Cristo Jesus. Por que nós precisamos nos agarrar a Cristo? Ora, pois sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus foi categórico ao dizer isso. Sem mim nada podeis fazer. Mas infelizmente muitos de nós, talvez você esteja aqui me ouvindo nesta noite, e você trilha a sua vida longe de Deus. Eu não preciso do Senhor. Eu não preciso dele. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não, eu posso conduzir a minha casa, o meu casamento, o meu trabalho longe de Deus. Eu não preciso dele. Você compreender que você é pecador e necessita agarrar-se a Cristo, isso é o centro da vida cristã. Ou seja, quando nós falamos que o homem é pecador, nós precisamos nos lembrar que existe uma consequência direta por conta do pecado. Que a Escritura diz: o salário do pecado é a morte. Quando nós voltamos para a criação, lá no Éden, nós vemos que Deus já havia dito ao homem: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não me obedecerem, vocês vão morrer. E todos nós conhecemos a história. O homem pecou, por isso a morte passou a todos nós. Então a pergunta é: como o pecador pode ser salvo? Como o pecador pode entrar no céu sem que Deus deixe de ser justo? Essa é uma pergunta que nós não podemos negligenciá-la. Deus não é como nós. Deus não poderia simplesmente dizer: eu disse isso na criação, que se o homem pecasse ele morreria. Vamos fingir que nada aconteceu, vamos varrer toda a sujeira para debaixo do tapete, vamos virar a página e fingir que eu não falei nada. Deus seria injusto? Deus seria mentiroso? E Deus não é assim. Então qual a maneira, como um pecador pode ser salvo? Como que um pecador pode entrar no céu sem Deus deixar de ser justo? Ora, para Deus salvar o homem, era necessário ele ser misericordioso e justo ao mesmo tempo. A única maneira de Deus poder nos salvar era ele sendo misericordioso e justo ao mesmo tempo. Então, na cruz do Calvário, nós vemos ali a graça e a justiça se encontrando na cruz. A graça e a justiça se encontraram na cruz do Calvário. Como Paulo disse em Romanos, capítulo 1. No Evangelho se revela a justiça de Deus. Por quê? Ora, Deus disse que se o homem pecasse ele morreria. Deus foi justo, porque Deus puniu o próprio Filho na cruz do Calvário. Deus descarregou a sua ira sobre o seu próprio Filho. Como Isaías 53 diz: agradou o Senhor moer o próprio Filho. Ou seja, na cruz do Calvário, ali nós vemos a justiça sendo satisfeita. Alguém morreu. E Jesus Cristo morreu no seu lugar. Então na cruz nós vemos a justiça e nós também vemos a graça, pois nós recebemos. Nós recebemos vida por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. O centro da vida cristã é você compreender isso. Cristo habitando em meu coração. Isso é o centro da vida cristã. Cristo habitando em mim. E não aquilo que Cristo pode me dar. E não quantas bênçãos Cristo pode me dar. Mas a maior bênção que nós podemos receber é exatamente isso. Cristo habitando em nós. E infelizmente hoje nós percebemos, dentro da comunidade evangélica, dentro da maior parte das igrejas em nosso país, que não há preocupação em cultuar a Deus, em servir a Deus. Como assim, pastor? Hoje,
Você precisa se lembrar, quando você sai da sua casa, seja no domingo ou na quarta-feira, lembre-se, eu estou indo cultuar a Deus. O culto, então, não é para você. O culto não é para mim. Então as canções que nós cantamos não são para nós. Eu não gostei desta canção. Não, a canção não é para você. O culto é para Deus. O culto não é para nós. Então nós viemos juntos celebrar o nosso Deus, o nosso Criador. Então devemos cantar canções que glorifiquem o nome dEle, que exaltem o nome do Senhor. Hoje as músicas, os louvores que são cantados em maior parte das igrejas, não são para a glória de Deus, mas são louvores apenas para inflar o ego humano. São canções que estão ali para massagear o seu ego. Ou seja, dizendo que você é a pessoa mais especial do mundo, dizendo que você é uma raridade, dizendo que aquele que não te ajudou, ele vai se arrepender quando você estiver prosperando. São canções que fazem você até mesmo olhar para o seu irmão e desejar o mal para ele. Ou seja, pagar com vingança. Ora, ele me viu passar na prova e não me ajudou? Então ele vai se arrepender quando eu estiver prosperando, ele vai se arrepender quando eu estiver por cima. São canções para inflar o ego do homem. O engraçado é que quando você olha, e são canções que falam apenas de bênçãos, é um hino atrás de outro hino que não fala em engrandecer a Deus, não revelam a grandiosidade, a preciosidade que é o nosso Senhor. Mas são canções que estão dizendo que você vai vencer, que você vai prosperar, que você será uma bênção. Engraçado que quando você olha para os reformadores do passado, você olha e você ouve as canções, você analisa a letra das canções que eram cantadas. Eram canções mostrando o quanto que o homem é pecador, o quanto que o homem é depravado, o quanto que o homem precisa de Deus. Em nenhum momento você vê ou ouve canções exaltando o homem, mas simplesmente mostrando a sua real condição. Extremamente pecador, corrompido das plantas dos pés ao alto da cabeça. Então, meu irmão, se de fato você se arrependeu dos seus pecados, você deveria perceber que você está no lucro. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, se Cristo habita em você, você deveria perceber que está no lucro. Sabe por quê? Você deveria passar a eternidade em sofrimento. Todos nós aqui, sem exceção, deveríamos passar a eternidade no inferno. Mas é isso mesmo, pastor? Sim. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho. Quem aqui pode dizer que nunca cobiçou? Quem aqui pode dizer que nunca contou uma mentira? Tiago vai dizer o seguinte: se você transgrediu um mandamento de Deus, de sua lei, você está condenado. E se o salário do pecado é a morte, nós pecamos, nós deveríamos morrer. E ora, para nós podermos obter a vida eterna, a única maneira de nós conquistarmos a vida eterna é sendo declarado justo diante de Deus, ou seja, sem culpa. Como você seria salvo? Haja visto que você pecou. Então nós merecíamos a morte e o inferno. Então se o Espírito de Deus habita em você, você de fato se arrependeu dos seus pecados, você deveria perceber que você está no lucro. Não há dinheiro que possa comprar isso. Não há dinheiro que possa comprar a redenção, a vida eterna. E não há nada mais grandioso, mais glorioso do que isso. Deus me salvou. Deus me comprou. Deus me resgatou. Não há nada mais precioso do que isso. Hoje, quando nós vemos uma grande parte dos pastores, eles não anunciam o reino dos céus. Eles pregam o reino prometido hoje é apenas sobre dinheiro, casa na praia, prosperidade. Esse é o reino que é anunciado. O engraçado é que quando nós olhamos para a Escritura,
Para Cristo a mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Mas hoje muitos líderes religiosos abrem os seus lábios justamente para prometer um reino de prosperidade, sucesso aos olhos deste mundo. Um reino completamente distante das Sagradas Escrituras. Então hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre justificação pela fé. Por que falar sobre justificação pela fé? Ora, Paulo está sendo enfático ao falar sobre o assunto. E somente nestes versículos de 9 a 20, provavelmente nós vamos ficar aqui mais umas 2 pregações, se Deus assim permitir. Então o tema justificação pela fé é exatamente o que é o oposto de justificação pelas obras. Eu ser justificado pela fé é o oposto de eu ser justificado pelas obras. Justificação pela fé é você crer em Cristo. E não mais depositar a confiança em você mesmo, naquilo que você faz ou naquilo que você é. Então, justificação pela fé é eu confiar em Cristo Jesus, confiar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e crer nele. Por isso, Paulo ele está dizendo que ninguém poderá ser justificado por seus próprios méritos. E esse é todo o trabalho do apóstolo Paulo ao longo desses capítulos. Quando nós chegamos aqui no versículo 9, Paulo ele está no ponto mais alto de sua tese, que é exatamente o seguinte: o propósito de Paulo do capítulo 1 até o capítulo 3, até o verso 20, é exatamente provar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, todos são culpados diante de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, é exatamente isso que Paulo está anunciando. O pecado atingiu a todos, sem exceção. E aí no versículo 19 e 20, Paulo diz que no julgamento divino, todos os homens estarão silenciados pela culpa. Ou seja, todos são culpados, sejam judeus ou gentios. Recentemente, quarta-feira, eu preguei sobre a miséria humana, baseado em Isaías capítulo 1. E eu comecei a pregação justamente fazendo uma pergunta: quem é o homem? Quem é o homem? E o meu argumento foi justamente apresentar quem a Bíblia diz que nós somos, em contraste com aquilo que os homens, os intelectuais, dizem que nós somos. Então eu apresentei aquilo que a Escritura diz acerca de nós. E a Escritura diz que todos nós que estamos aqui, a raça humana, todos são depravados, corrompidos, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Pastor, eu não creio nisso. Não importa se você acredita ou não. Não importa o que eu acho, mas importa o que a Escritura diz. E é exatamente isso que a Escritura diz, que todos nós somos completamente malignos e depravados, da planta dos pés ao alto da cabeça. E em contrapartida nós temos os homens, os filósofos, os intelectuais, que eles dizem: não, o homem é bom. E isso há uma grande implicação em nossas vidas. Ora, se você crê que o homem é bom, isso te levará a se posicionar de uma maneira. Por exemplo, se o homem é bom, como disse Rousseau, ou seja, o homem não precisa de punição. Rousseau disse que o homem é bom, o que o corrompeu foi a sociedade. Então, se o homem é bom, ele não precisa ser punido, ele não precisa ser disciplinado. O homem precisa apenas receber uma instrução. Mas a Bíblia diz completamente o oposto. A Escritura diz que você é mau, que nós somos malignos, que nós estamos corrompidos por conta do pecado. E se eu vejo e acredito naquilo que a Escritura diz, eu irei seguir um caminho, eu irei tomar algumas posições, como por exemplo, se o homem é mau, ele precisa de punição, ele precisa de disciplina. Hoje, infelizmente, até muitos pais cristãos, eles simplesmente negligenciaram os princípios da palavra de Deus. A Escritura diz que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. E muitas vezes a Escritura diz que o pai que retém a vara, ele não ama o seu filho.
Então, se eu tenho uma visão correta de quem o homem é, eu irei tomar uma posição, seguirei um caminho. E neste ponto, sobre a definição de quem é o homem, existe uma grande diferença entre o cristianismo bíblico e as demais religiões. Porque neste ponto, quando se trata de quem é o homem, o cristianismo bíblico, ele descreve o homem como um ser completamente maligno e depravado. Já as demais religiões e ideologias, elas descrevem o homem como alguém bom. O que aconteceu foi que a sociedade o corrompeu. Paulo, nós temos a visão de Paulo, e não foi aquilo que Paulo imaginou, mas aquilo que Cristo revelou a ele. Que não há um bom, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, odiadores de Deus. Assim é o ser humano. Já Rousseau vai dizer que o homem é bom e que o meio lhe corrompeu. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente dar a visão que Deus tem da raça humana. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo está nos dando a visão que Deus tem acerca de nós. E Deus, ele não olha para nós e nos vê como inocentes. Deus não olha para nós e nos vê como pessoas puras e boas. Deus olha para nós e nos vê como pessoas completamente contaminadas pelo pecado. Como a descrição que Isaías usou no capítulo 1, verso 6. Todo o corpo está contaminado, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Ou seja, todos estão debaixo da ira de Deus. O gentio, ele pecou contra a luz da natureza e da consciência. Porque se você se lembra, em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí Paulo vai anunciar que as pessoas, que Deus se revelou ao homem. De qual maneira? Ora, a natureza está aí. Quem poderá dizer que algo extremamente complexo, como a natureza ou como o ser humano, pode ter vindo do nada? Então a natureza testifica que existe um Criador. E também a consciência humana, que está ali os acusando quando eles fazem algo de errado. Paulo está dizendo, Deus se revelou a eles. Então o gentio, ele pecou à luz deste conhecimento, acerca da natureza e acerca da sua própria consciência. O judeu, por outro lado, ele pecou contra a palavra que havia sido revelada a ele. Deus entregou os seus oráculos a eles, ou seja, a palavra de Deus, como Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 3, verso 2, que Deus entregou a sua palavra aos gentios. E mesmo aos judeus. E mesmo Deus tendo entregue as suas palavras, a sua palavra aos judeus, mesmo assim aqueles homens viveram como se Deus não existisse. Eles estavam distantes de Deus. E aí Paulo diz, o mundo inteiro está debaixo de condenação. Ou seja, nos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, o objetivo de Paulo, do apóstolo Paulo, é destruir toda e qualquer confiança que tenhamos em nós mesmos. Se você analisar o capítulo 1, 2 e 3, até esse exato ponto, você vai perceber que todo o esforço do apóstolo Paulo é justamente destruir toda e qualquer confiança que nós tenhamos em nós mesmos. Ou seja, eu posso me achegar diante de Deus por conta dos meus próprios méritos. E Paulo está aniquilando exatamente esta ideia. E no versículo 9 ele diz, e então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como eu disse, de Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Paulo está mostrando acerca dos gentios. Aquelas pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que viviam de qualquer maneira. E Paulo faz uma longa lista acerca do pecado daquelas pessoas. E Paulo diz, vocês estão debaixo da ira de Deus. Do verso 18 ao verso 32, é exatamente isso que ele está falando. No capítulo 2, do versículo 1 até o 8, Paulo vai tratar
mais ou menos ali até o versículo 8, Paulo está tratando acerca dos críticos moralistas. Como assim? Havia dentre os gentios aquelas pessoas que não eram tão assim depravadas e corrompidas como a maioria, como em nossos dias, não é? Às vezes a pessoa não é cristã, não teme a Deus. Você tem o João e você tem o José. O José vive uma vida louca, pira todo dia, pira de ponta cabeça. E você tem o João, que ele também não teme a Deus, mas ele conserva alguns valores morais. E o João, então, ele olha para o José e diz, como ele é assim, completamente podre? E então começa a o condenar. Então Paulo, no capítulo 2, ele está tratando possivelmente desses homens. E Paulo está dizendo, olha, mesmo vocês que são moralistas, que vocês olham para esses gentios e os condenam, vocês também estão debaixo da ira de Deus. E no restante do capítulo 2, Paulo vai tratar acerca dos judeus, direcionando a mensagem a eles. Vocês também, judeus, estão debaixo da ira de Deus. Porque mesmo que vocês tenham a lei, a palavra de Deus que lhes foi revelada, mesmo vocês tendo a circuncisão, vocês vivem como se Deus não existisse. Ou seja, vocês estão mergulhados em seus pecados. Então vocês estão também debaixo da ira de Deus. Meu irmão, se nós tivéssemos o poder de colocarmos aqui no projetor os pensamentos, os seus pensamentos das últimas 24 horas, você acha mesmo que a sua esposa poderia assistir os seus pensamentos? Você acha mesmo que a pessoa que mais te ama conseguiria ficar do teu lado? Tamanha a podridão que há dentro de nós. E Deus nos conhece. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. A cobiça, a inveja, todos aqueles pecados que estão dentro de nós, a sua podridão, Deus conhece. Mesmo que a sua esposa não veja, mesmo que os seus pais não vejam, Deus nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Tamanha é a podridão. Todos nós teríamos vergonha de expor os nossos pensamentos. Pensamentos impuros, pensamentos que não glorificam a Deus. Nós precisamos nos lembrar para quem Paulo está pregando. Para quem Paulo está se dirigindo? Paulo estava se dirigindo aos judeus. Quem eram os judeus, pastor? Judeus eram aquelas pessoas que se consideravam seres espirituais. Aquelas pessoas que temiam a Deus. Pessoas que se consideravam melhores do que os outros. Assim era um judeu. Ele se considerava um espiritual e ele se considerava melhor do que o outro. Ou seja, o judeu se achava salvo por ter a lei de Deus, por ter a circuncisão. E Paulo está dizendo, vocês judeus também estão condenados, como muitos gentios. E você pode estar aqui nesta noite e se considerar bom como judeus. Se considerar bom porque você olha talvez para a prostituta, talvez você olha para o maníaco do parque, né, que já é bem antigo aí. Mas pessoas que são consideradas a escória, a vergonha da humanidade. Você olhar para esses homens e se considerar bom. Agora, se de fato você quer um padrão, alguém para se comparar, olhe para Cristo. Compare-se com Cristo. Se mesmo assim você tiver ousadia de dizer que você é digno e merecedor da salvação, é porque você tem um grande problema. Você não conseguiu se enxergar. Agora, se você quer se comparar com alguém, compare-se com Cristo. E aí, então, parece que Paulo se esqueceu do que ele havia dito. Mas e aí, os judeus têm alguma vantagem comparado com os gentios? Paulo diz sim, em primeiro lugar, ou seja, em especial, é porque Deus entregou a sua palavra aos judeus. E agora, no versículo 9, Paulo diz, somos superiores a eles? De modo nenhum. Será que Paulo está se contradizendo? Claro que não. Eu dei um exemplo na última pregação sobre Romanos e eu falei sobre o privilégio de termos pais cristãos. Vamos imaginar hoje um filho
que nasce e tem os pais cristãos, cristãos de verdade, pessoas que temem a Deus, não apenas de nome, mas pessoas que se prostram diante da palavra de Deus. Se um filho ele nasce dentro deste lar, que tem pais cristãos, é claro que ele tem privilégio. Ele tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ser instruído nas sagradas escrituras, de ter os seus olhos abertos por meio da palavra de Deus. Comparado com o filho da prostituta, ele tem inúmeras vantagens. Ora, o filho da prostituta, muitas vezes ele não vai ter a oportunidade, a mãe não vai ter nenhum valor moral, não está guardando nenhum valor moral, não se preocupa com princípios e com valores. Então o filho de um pai cristão, ele tem muita vantagem comparado com o filho de uma prostituta, por exemplo. Mas, quando se trata do quesito salvação, não. Ambos precisam se arrepender. Seja o filho dos pais cristãos, ou seja o filho da prostituta. Ambos têm igual necessidade da graça divina. Mesmo que os nossos filhos tenham o privilégio de nascer em um lar cristão, nós precisamos orar todos os dias para que Deus possa quebrantar o coração deles, para que Deus possa trazer convicção de pecado, para que eles se arrependam dos seus pecados e busquem a Deus. E isso, tanto um filho de um pai cristão, como um filho da prostituta, ambos necessitam da graça divina. Então, neste ponto, todos são iguais. Como Paulo vai dizer no capítulo 2, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem parcialidade. Ou seja, quanto ao aspecto da salvação, todos estão no mesmo nível. Ou seja, todos estão condenados. Do versículo 9 ao versículo 20, nós temos aqui a descrição da depravação humana. O quanto que o homem é depravado. É isso que Paulo está aqui fechando com chave de ouro, mostrando isso. O homem é extremamente corrompido. Hernande Dias Lopes, comentando acerca disso, ele diz: judeus e gregos estão debaixo do pecado, esmagados sob o seu peso, escravizados à sua tirania, dominados por suas algemas, condenados à morte por seu salário. John Stott diz: o pecado está em cima de nós, pesa sobre nós, é um fardo esmagador. Paulo diz, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos em pecado. Se é ser humano, se veio de Adão, ele tem pecado. Ele está contaminado. Nós não nos tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores por conta do pecado de Adão. Davi, você se lembra do que Davi disse? Em pecado me concebeu minha mãe. Davi estava dizendo que ele era fruto de um adultério? Claro que não. O que Davi estava dizendo é exatamente a expressão de quem um homem é. Eu nasci contaminado pelo pecado. E o que Paulo está dizendo é isso. O que se conclui então? Ele finaliza com um resumo, pondo um resumo à descrição do homem. Não há um justo. Não há quem busque a Deus. E mais uma vez eu quero te lembrar, para quem Paulo estava dizendo isso? É claro, Paulo estava dizendo a toda a humanidade. Paulo estava descrevendo acerca do homem, da raça humana. Mas Paulo estava falando especificamente, diretamente aos judeus. Você se lembra quem eram os judeus? Era o cara que orava. Era o cara que jejuava. Era o homem que dava o dízimo. Era aquela pessoa que não comia com os gentios. Tamanho a forma que eles eram tão rigorosos contra isso, que eles nem sequer comiam com os gentios. E Paulo está dizendo para eles, vocês estão debaixo da ira de Deus. Qual a prova? Ora, vocês estão mergulhados em seus pecados. Vocês vivem como se Deus não existisse. Mas não pense em pecado apenas como orgias, ou qualquer coisa, outra coisa que você considere fora do normal. Porque muitos de nós ainda carregamos um conceito do catolicismo, que pecado é matar, roubar e se prostituir. Mas isso não é pecado, pastor? Sim, é pecado, e Paulo vai descrever.
Mas pecado é você achar que você não precisa de Cristo. Isso é pecado. É você se considerar bom, é você não se prostrar diante da palavra de Deus, é você não obedecer às Escrituras. Isso é pecado. Porque se eu não me submeto às Escrituras, é porque eu não preciso desse Cristo. Eu não preciso dele. Ou seja, Paulo, ele está formando aqui uma espécie de colar de pérolas, do versículo 9 até o versículo 20. Paulo está trazendo à memória daqueles judeus uma série de citações do Antigo Testamento, de Eclesiastes, Salmos e Isaías. Por que Paulo está fazendo isso? Paulo estava mostrando para os judeus o seguinte: eu estou dizendo que vocês estão debaixo da ira de Deus, e vocês não estão acreditando. Vocês acham que eu estou falando algo da boca para fora, mas eu vou citar a vocês o que a Escritura diz. O que esta palavra que vocês têm em mãos diz acerca do homem. Ou seja, não há um justo, não há um sequer. Paulo estava citando o Antigo Testamento para provar, para demonstrar a depravação total de todos os homens. Ou seja, mesmo vocês que têm a lei, mesmo vocês que têm a circuncisão, entendam, não há um bom, não há um que possa bater no peito e dizer: eu não preciso de Cristo. Eu sou bom o suficiente. Eu sou digno, eu sou merecedor da salvação. E eu quero dizer apenas 3 princípios. Primeiro não há um justo. Como Paulo diz aqui no verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser legal, mas essa não é a pergunta. A pergunta é: ele é justo? Ele pode ser declarado sem culpa diante de Deus? Porque hoje muitos, aos olhos da sociedade, são considerados boas pessoas, homens de sucesso, pessoas que prosperaram na vida, pessoas que são um referencial para a sociedade. Mas a pergunta é: ele é justo? Ele pode ser declarado sem culpa perante o Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Não importa se a sociedade te aplaude, não importa se os homens que são podres como você e eu te aplaudam, não importa. A pergunta é: você pode chegar um dia diante de Deus e ser declarado justo? Você cumpre toda a lei de Deus? Jó, ele faz algumas objeções e ele levanta esta pergunta: quem poderá discutir com Deus? Então Jó capítulo 9, verso 1 e 2 diz: então Jó respondeu: na verdade reconheço que é assim, mas como o homem pode ser justo diante de Deus? Como que o homem pode ser declarado justo para com Deus? Ser justo é você guardar os 10 mandamentos, é você guardar a lei de Deus. Quem guardou toda a lei de Deus? Quem de nós aqui pode dizer isso? Eu guardei, eu guardo toda a lei de Deus. Lembre-se, Tiago capítulo 2, verso 10 diz: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pastor, eu guardei todos os mandamentos, mas um dia eu contei uma mentira. Pastor, eu guardo todos os mandamentos, mas um dia eu cobicei. Eu olhei com um olhar impuro para uma mulher. Tiago está dizendo: você é culpado. Você está condenado. Só que hoje o homem estabelece a sua própria justiça. O homem estabelece a sua própria justiça. Ele não se submete à palavra de Deus. Então ele mesmo estabelece a sua própria justiça. Por exemplo, um cidadão comum. O cara, ele trabalha a semana inteira. Ele vê lá a sua pornografia durante a semana. Ele não usa drogas, ele não trai a esposa. Mas ele se considera uma pessoa boa. Ele se considera uma boa pessoa. Pois ele nunca matou, ele nunca roubou. Então ele é uma boa pessoa, ele criou o seu critério. Ele estabeleceu a sua própria justiça. Mas a pergunta não é se ele matou, se ele roubou, mas a pergunta é: ele cumpre os 10 mandamentos?
Ele cumpre a lei de Deus. Ele pode ser declarado justo diante de Deus. Se ele não cumpre a lei, então ele está condenado. Mas você tem um intelectual, talvez uma pessoa mais culta, aquele um que talvez escreva alguns livros, aquela pessoa que fala de amor, mas eles não se submetem a Deus. Você pega pessoas intelectuais, eles dizem, eu vou servir a Deus em minha casa. Eles não aceitam a autoridade, eles não se submetem às autoridades, porque eles dizem, ninguém pode ser pastor. Como que uma pessoa vai me pastorear? Ninguém pode ser pastor. Ninguém é bom o suficiente, é apto o suficiente para pastorear esse tipo de pessoa. E aí então eles simplesmente negligenciam as Escrituras, onde a Escritura diz que nós não devemos deixar de congregar, de cultuar a Deus juntos como igreja. Muitos dizem, eu não vou à igreja, mas eu sou uma boa pessoa. Ok, sem problema. A pergunta é, você guarda os 10 mandamentos? Você cumpre a lei de Deus? Se você não cumpre, você está condenado. Só há 2 meios pelo qual nós podemos ser declarados justos perante Deus. É você cumprindo toda a lei de Deus, ou é você crer em Cristo Jesus. Somente esse caminho. Ou você cumpre toda a lei de Deus, que é algo impossível, e se você pecou um dia, acabou, você está condenado. Ou você crê naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, eu creio que eu sou salvo pelos méritos de Cristo. A justiça de Cristo foi transferida a mim. E aquele que crê em Cristo, aquele que crê no sacrifício de Cristo, ele vive para a glória de Deus. Ele não conduz a sua vida, a sua casa, o seu casamento da maneira que ele dá na telha. Porque ele sabe, eu fui comprado por ele. Eu fui comprado por Cristo Jesus. Então ele vai viver de maneira que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor. Ele vai se submeter às Sagradas Escrituras. Meu irmão, se você não se submete às Sagradas Escrituras, não se chame de cristão. Você pode se intitular de qualquer outra coisa, menos cristão. Dê qualquer nome que você queira, menos cristão. Um cristão, ele foi chamado e ele existe para se submeter à palavra de Deus. Queira isso nos agrade ou não, nós fomos chamados para obedecer a Deus. Agora, se você confia em si mesmo, você está condenado, pois você não consegue guardar toda a lei de Deus. Quantas pessoas às vezes dizem, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Esquece. Isso não existe. Como assim eu sirvo a Deus do meu jeito? Você não está servindo a Deus, você está servindo a si próprio. Quando nós dizemos eu sirvo a Deus do meu jeito, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. Lembre-se, Paulo está dizendo, ele abre a sua carta dizendo, eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu não tenho vontade, eu sou dele, ele me comprou, eu pertenço a ele, então eu devo me submeter à sua palavra, eu devo obedecer aos seus mandamentos. E é assim que nós devemos viver, nós como cristãos, é nos submetermos às Sagradas Escrituras, é vivermos de maneira que glorificamos a Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que dizem, eu sirvo a Deus do meu jeito, esquece, você não está servindo a Deus, você está servindo a si próprio. E Paulo diz, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer. Por que Paulo repete essa expressão? Nenhum sequer. Para não deixar dúvidas, que não há uma pessoa que possa se achegar diante de Deus e dizer, eu não necessito da redenção de Cristo Jesus. É isso que Paulo está fazendo. Ora, se houvesse um que cumpriu toda a lei de Deus, Cristo não precisava ter vindo ao nosso encontro. Ora, porque Cristo deixou a sua glória, ele veio, ele foi moído, cuspido, açoitado. A ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Porque nós não podemos subir até Deus. Por isso ele veio ao nosso encontro. Então, por isso que Paulo não deixa dúvida. Se houvesse um, já não seria necessário a redenção de Cristo. Ora, porque se houve um, quem vai garantir que não vai existir mais pessoas? Então Paulo está aniquilando esta ideia
de que o homem pode um dia chegar diante de Deus e dizer: eu cumpro toda a palavra de Deus. Os intelectuais, eles acreditam na bondade humana. Como eu disse acerca de Rousseau, ele disse: o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Engraçado, uma loucura. A sociedade é formada por homens. Primeiro veio o homem, depois veio a sociedade. Como assim então a sociedade o corrompe? Se você duvida, olhe para Adão. Adão foi criado no paraíso e ele conseguiu estragar tudo. Adão foi criado no paraíso, era perfeito e ele estragou tudo. A Escritura diz em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? O nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? É interessante, né, quando as pessoas dizem: eu vou seguir o meu coração. É sério? Esse coração que a Bíblia diz que é corrupto e desesperadamente enganoso? É esse coração que você quer seguir? Segundo, Paulo diz: não há quem entenda. Verso 11, não há quem entenda. O que é pecado? O que é pecado? É claro que pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Pecado é você não glorificar a Deus. Isso é pecado. Pecado é burrice. Pecado é falta de sabedoria. Como diz aí o salmista no Salmo 14, verso 1. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, que declara a sabedoria. Mas e o que é sabedoria? Sabedoria é temer a Deus, como diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. É burrice tentar se esconder de Deus. E para a gente encerrar, terceiro princípio, não há quem busque a Deus, como Paulo conclui aqui no verso 11, não há quem busque a Deus. Paulo está dizendo isso para os judeus, como eu disse. Aquele homem que orava, jejuava, contribuía financeiramente, e Paulo está dizendo: ninguém busca a Deus. Mas como assim? Ninguém busca a Deus por si próprio. Ninguém. Ah, mas o fulano está ali na igreja, está buscando a Deus. Hoje muitos estão dentro de igrejas, mas não estão buscando a Deus de verdade. Eles estão ali, eles até oram, eles até jejuam, eles até contribuem financeiramente, mas é porque eles querem receber algo maior. Eles não estão ali para buscar a Deus de verdade, para conhecer a Deus, mas eles estão ali porque Deus é uma espécie de gênio da mágica, da lâmpada mágica ali, que vai lhes conceder alguns benefícios. Por isso eles estão ali. Mas eles não estão lá para conhecer a Deus por meio da verdade. Por isso que nós não dizemos: eu aceito a Cristo. Quem é você para aceitar a Cristo? Quem sou eu para aceitar a Cristo? É Ele que tem que nos aceitar. Nós é que somos os pecadores. Ele é santo. Então quem tem que aceitar alguém aqui é Ele que tem que nos aceitar. Então não foi eu que aceitei Jesus, mas Ele me aceitou, Ele me escolheu, Ele me resgatou. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto, ele não escolhe nada. João vai dizer, João 15, verso 16, não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Eu escolhi vocês. Lucas capítulo 19 vai dizer que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido.
Então nós não dizemos eu encontrei Jesus, não, éramos nós que estávamos perdidos. Ele nos encontrou, Ele nos resgatou. E Paulo está dizendo, não há ninguém por si só que vá buscar a Deus. Como eu disse, muitos estão dentro de igrejas. Estão ali, oram, jejuam e contribuem financeiramente. Você pode estar aqui nesta noite e ser assim. Você ora, você jejua, você contribui financeiramente, mas não busca a Deus de verdade. Mas não busca fazer a vontade de Deus. Porque você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus? Nós fomos chamados para isso, para fazer a vontade de Deus. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, você está disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isto aparentemente doa em você? Você se lembra de Jesus na cruz do Calvário? Jesus, momentos antes, ele está orando e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus orou 3 vezes ao Pai, pedindo a mesma coisa. Se possível, afasta de mim a cruz. E o cálice, esse cálice da cruz, e o cálice está cheio da tua ira, Pai. Se possível, me afasta deste cálice. O que Deus fez? Não. Você vai beber cada gota desse cálice. E Deus o capacitou. Isso é fazer a vontade de Deus. Será mesmo se nós estamos dispostos a viver assim? Fazer a vontade de Deus, mesmo que aparentemente doa em nós? Mesmo que aparentemente Deus lhe dê uma resposta que não seja aquela que você desejava ouvir? Você continuará fazendo a vontade de Deus? Nós temos o exemplo de Maria na Escritura. O anjo chega a Maria e diz, você vai conceber e vai dar à luz aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Hoje, numa sociedade como a nossa, se você perguntar para a mulher, e aí, quem é o pai da criança? E ela disser, é filho do Espírito Santo. Já é motivo de chacota, já é motivo de zombaria. Agora você imagine há mais de 2000 anos, o anjo vem e se revela a ela e diz, você vai conceber e vai dar à luz a um filho. Mas quem é o marido? Não, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. O que Maria disse? Cumpra em mim a tua palavra. Cumpra em mim a tua vontade. Aquela mulher poderia ser morta. Aquela mulher poderia ser apedrejada naqueles dias. Porque seria interpretado que ela havia adulterado. E o adúltero deveria ser apedrejado até a morte. Ela não se preocupou com os riscos. Ela não se preocupou com o que será, que as pessoas vão pensar. Mas se Deus disse assim, que seja feita a vontade dele. Então a pergunta que eu deixo para você nessa noite, para cada um de nós, para todos nós, será mesmo se nós estamos aqui dia após dia, orando a Deus, será se é para fazer a vontade de Deus? Ou será se é porque Deus pode me dar casa, carro, bens e propriedades? Meu irmão, até o ímpio ora pedindo para Deus realizar o desejo do coração dele. Até ímpios querem passar numa faculdade, querem arrumar um emprego, querem resolver alguns probleminhas, até eles oram a Deus pedindo para Deus realizar o desejo do coração deles. Agora, só um cristão genuíno, ele ora para Deus cumprir a vontade dele em nossas vidas. Só um cristão genuíno ora assim, Deus, cumpre em mim a tua vontade. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Você não ora para isso. Um cristão genuíno não deve orar para mudar a vontade de Deus, mas ele ora para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. E lembre-se, como Paulo vai dizer aqui em Romanos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus tenha misericórdia de nós e que de fato nós estejamos reunidos dia após dia para conhecer a Deus, para conhecer o Senhor. Que a vida eterna é isso, conhecer a Deus. E a maior riqueza e a maior bênção que nós temos é Cristo habitando em nós. É Cristo ter nos resgatado da condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para que nós possamos a cada dia, de fato, viver para isso, para cumprir a vontade de Deus.
mesmo que aparentemente seja algo doloroso. Hoje nós olhamos para a cruz e louvamos a Deus, bendizemos a Deus. Lembre-se disso, um cristão nunca está sozinho. Se você é servo de Deus de verdade, o Espírito de Deus habita em você. Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.